Boa tarde a todos. Organizando esse material, eu lembrei da Resene, que ela sempre fala, pelo menos para mim, que a palestra primeiro é para o palestrante. Eu concluo que, agregando esse material, é muito disso, ela tem razão, mas eu complemento que às vezes a gente consegue também passar para os demais alguma coisinha que nos impacta, o que nos é importante. E dizem que violeta é a melhor forma de a gente chamar atenção quando a gente não quer usar o amarelo e o vermelho. Isso é para vocês saberem que a propaganda é a alma do negócio. Ontem nós estávamos fazendo evangelho no escritório e a gente comentou para eu acrescentar uma parte que nós tínhamos lido e depois eu quis escrever, não lembrava, até hoje de manhã estava comentando com ela, mas em suma é que cada um tem a sua verdade, criada pelo conhecimento e pela vivência que cada um tem, mas cada um de nós tem em si a religiosidade. Religiosidade não tem nada a ver com religião. Religiosidade é exemplo do alemão Martinho Lutero, que se revoltou com a católica, onde ele foi criado todo o tempo, e criou o mesmo segmento, mas um pouco mais pautado em algumas teses, em cima dos 95 temas que ele fez na época, e ele foi até acusado de herege na época. Mas hoje nós temos aí a ordem luterana, e isso não fez dele certo ou errado. Somente ele fomentou a busca de Deus de uma forma diferente do que ele sempre viveu. Ou seja, existem divergências entre as religiões. Devemos ter, independente dessa religião, a nossa religiosidade, que é o pensamento, a crença num Deus único. Mas como eu vou chegar a alimentar tudo isso, aí cada um tem a sua escolha. Nós temos N caminhos que levam ao Pai, desde que você tenha uma escolha correta dentro das leis divinas. Não há problema de você seguir A, B, não é a doutrina que vai te fazer melhor ou pior, é a tua crença num Deus único. E, só para complementar, religiosidade é a manifestação do sagrado por uma presença sobrenatural. Então toda pessoa que, mesmo sem religião, entenda que existe um ser supremo ou um ser sobrenatural que rege tudo isso, essa pessoa tem religiosidade. Isso me faz trazer a primeira pergunta. Alguém aqui duvida que a minha, a sua, a nossa vida não decorra da existência de um Deus? Legal, quem cala consente. O Livro dos Espíritos, na questão 01, nos diz, ou melhor, Kardec, quando coordenou todas as questões, começou: que é Deus? De uma forma bem simples, foi respondido que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu me satisfaço com essa resposta. Então, tomando nessa singularidade de supremo, temos um Deus que criou tudo e continua criando, porque Deus não é inativo, Ele continua ativo todos os momentos. Agora, será que Deus planejou a nossa vida como ela é? Eu vivo o que é planejado por Deus? Existe um pré-determinismo ou
destino, eu pergunto porque Paulo nos diz em Gálatas 6: mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Então Deus não nos dá mais do que nós podemos suportar. Então, o que é Deus? Respondemos: Deus, inteligência suprema. Isso, se você começa a pensar, te desdobra em vários pensamentos que você acaba ficando meio sem condições de chegar a entender essa simples resposta. E aqui eu quero chamar vocês para alguns detalhes. Na nossa limitação humana, nós alucinamos, e é comum você ouvir alguém dizer que Deus é um ser. Ser, embora que qualifiquem, né? Absolutamente puro, perfeito, bom, modelo de amor e caridade. E aí eu coloco para vocês pensarem, diante dessa imensidão do universo, com milhares de planetas, galáxias, estrelas, até, os pesquisadores afirmam que não para de crescer. Dentro de tudo isso, Deus criou todos nós. E na continuação dessa ficção humana, lembrando que homo vem de humus, homem, tem toda uma raiz que fala de solo. Então nós somos humanos porque estamos na Terra. Ao não conseguirmos nos elevar a Deus, porque estamos arraigados nessa terra, tentamos reduzir Deus e dizemos que somos feitos à sua semelhança. Lembra? Se já temos limitações para entender Deus, entender tudo que Ele criou e cria, nem se fala. Mas eu também pergunto: podemos afirmar ou limitar que só existe vida, às vezes inteligente, nesse planeta? O resto do universo, Deus fez só para a gente olhar para cima e admirar? E essa pergunta me leva à questão número 10 do Livro dos Espíritos, onde foi perguntado: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E o Espírito de Verdade responde simples: não. Não. Falta para isso o sentido. Perdão. Qual o sentido? Até esses dias, quando eu estava fazendo esse material, eu achava que a gente só tinha 5. Agora eu descobri que nós temos 7. E essa resposta pelo Espírito de Verdade, de uma inteligência maior do que a nossa, mostra que nós não entendemos porque nos falta ainda algo. Nós ainda não alcançamos um patamar para podermos entender que é Deus. Mas Kardec, tentando entender ou até ter um direcional, fez a pergunta número 13, que quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Você vê que Kardec tenta delimitar Deus de uma forma mesmo ilimitada, mas ele tenta. E a resposta é: do vosso ponto de vista, sim. Porque credes abranger tudo, sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem. Acima da inteligência do homem mais inteligente. As quais a vossa linguagem, restrita e as vossas ideias e sensações, não têm meios de exprimir. Observem que nos faltam palavras para expressar ou definir Deus. E penso que para alguns até, porque eu sou um cara que converso bastante sobre religião, ou sobre religiosidade,
Percebo que tem gente que tem dificuldade de acreditar no que não vê. Mas, por mais que não possamos ver Deus, nós podemos sentir Deus. E sentir a presença de Deus em tudo que está aí, que foi criado e não é obra do homem. E aqui cabe um conceito hindu que depois eu descobri que o filósofo Spinoza também é defensor dessa ideia, que não é que exista um Deus, não há nada fora de Deus. Ah, ok, entendi, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Temos que entender que essa vida acaba com a morte física. Por isso mesmo o espírito, mesmo com a morte física, permanece vivo. Mas sobre outras condições vibratórias, desagregado da matéria. Apenas uma existência traria o conceito de um Deus injusto, pois uns vivem 70, 80 e outros são levados na tenridade. Uns têm dores, doenças, outros são felizes, gastando mais do que deveriam, até nos olhos humanos. Isso nos traria uma ideia de que Deus ama diferentemente os seus filhos, uns com mais, outros com menos. E só para lembrar, até 553, no concílio de Constantinopla, a palavra reencarnação existia na Bíblia. Tá? Em 325, houve uma agregação dos livros, foi criada a Bíblia. E em 553, o termo reencarnação foi retirado e substituído por ressurreição. Só rapidinho, Teodora, a mulher do imperador Justiniano, tinha mandado matar 500 mulheres que ela não gostava, e pelo conceito da reencarnação naquela época, ela viria numa nova vida, sendo uma escrava, provavelmente negra, porque ela tinha feito muito mal às pessoas nesse sentido. Mas isso é história para uma outra encontro. Vamos voltar lá. Então, religiosidade sendo a percepção que a vida ultrapassa essa matéria, quando nos admiramos com o belo, um pôr do sol, como a gente tira 300 fotos, uma grande lua iluminada que você chama outras pessoas e fala: olhe, admire, veja. É a beleza da natureza, é a beleza da criação. Isso é religiosidade. Existe algo a mais do que algo criado só pelo homem. E mostrando que a vida é muito mais do que ficar vivo nesse planeta, entendo que somos espíritos e utilizamos esse corpo, um corpo de carne, como instrumento para o progresso. Dentre várias coisas que eu estudei, eu acho essa a mais lógica. E aqui eu encontrei um certo respaldo em tudo que eu pensava. Então, Deus criou todos nós. Deus criou como espíritos simples e ignorantes. Deus criou a todos nós em momentos distintos, não necessariamente no mesmo momento. Mas Deus não criou e nem cria espíritos prontos. Não cria anjos nem demônios. Cria espíritos inteligentes, feitos para evoluírem ao ponto de um dia sentarem ao lado dele. Obviamente, de uma forma simbólica, sentar ao lado do Pai, porque nós vamos evoluir de uma outra forma. Mas como? Aí, a questão 133 do Livro dos Espíritos me parece bem explicativa. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Tipo Jesus, talvez, podemos falar.
E a resposta é: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e atribulações da vida corporal. Precisamos desse corpo. Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então, se Deus criou tudo, por que não fez todos felizes? Por que não fez sem maldades? Por que motivo eu tenho que passar por tudo que eu passo, que Deus é esse que me faz sofrer? E a resposta é simples. Deus não traz a dor, Deus não te faz sofrer. Isso ocorre quando nos afastamos das leis de Deus. As leis de Deus não são impositivas, não são coercitivas, são leis educativas e norteadoras. Leis eternas e imutáveis, soberanamente justas para o bem. Nenhuma lei de Deus é para o prejuízo de qualquer ser. E os perrengues da vida ocorrem porque nos afastamos dessas leis. E longe dessas leis achamos que podemos não ter consequências. Putz, eu li a Bíblia, está escrito lá umas coisas, mas eu não sei o que Deus quer para mim, qual que é o meu propósito, o que eu preciso fazer. Como diria o primeiro slide, a leitura da Bíblia favorece o conhecimento. Mas o que Deus nos ensinou já está em nós, só que nós não lembramos. A questão 621, Kardec pergunta: aonde está escrito a lei de Deus? E a resposta é simples: na consciência. Na sequência, ele questiona, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E a resposta também é surpreendente. Ele, o homem, a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. Somos filhos de Deus e por misericórdia e amor por nós, Ele enviou o nosso irmão mais velho. Sim, Jesus, um irmão que veio para nos mostrar o que esquecemos. Esquecemos às vezes pelas atribulações, como mesmo disse a resposta anterior, da vida diária, ou pela simples dificuldade de acessar essas informações por N fatores. Jesus veio nos lembrar das leis de Deus, os princípios que estão em nossa consciência desde a nossa criação. E foi necessário que os ensinamentos de Jesus fossem escritos em papel, na Bíblia que nós conhecemos, para que nós possamos consultar e às vezes lembrar o que já está em nós. Mesmo com algumas palavras trocadas, com alguns erros de traduções durante os tempos, a Bíblia apresenta o que precisamos para consultar e lembrar o modelo de pessoa que foi Jesus e principalmente que podemos ser como Ele. E aí em Mateus, o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Mas a Bíblia em Eclesiastes não diz que a felicidade não é desse mundo? Sim e não. O que vai pautar a tua existência é o teu entendimento. Numa interpretação talvez limitada, essa máxima tirada das entrelinhas do que Salomão disse, pode mostrar que precisamos ir desse mundo para alcançar a felicidade. Alguns podem dizer que felicidade não existe, o que existem são momentos felizes. Eu falo isso porque na minha casa tinha essa frase. Outros ainda podem se dizer que a felicidade é ter uma boa vida, ou seja, ligam a felicidade à posse de bens terrenos, mesmo sabendo que tudo que se amealhar aqui de bens, aqui vai permanecer. E eu chamo vocês para olharmos isso por um outro prisma. A felicidade é algo divino, algo que está em nós e que nós não precisamos buscar fora. Mas como assim?
Alguém já ouviu aquela pessoa, que é amigo, conhecido, falar assim: ah, eu vou para a Índia, eu vou para o Nepal, eu vou para Paris, vou fazer um ano sabático para encontrar o meu verdadeiro eu. Viajar é legal, mas esse eu, o eu divino, ele está num lugar que não se pode chegar. Esse eu divino está dentro de cada um. E é isso que nos é dito por várias formas, como em Lucas 17, que relata quando Jesus foi interrogado pelos fariseus. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus, ele disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui e ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Além da Bíblia, tem outros lugares que a gente escuta isso, mas a gente não se toca. Quem nunca cantou Mir Sarter e cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Portanto, é certo que não alcançamos a felicidade quando queremos construí-la em cima de pessoas ou em cima de coisas. E ontem perguntei para Camila qual que é o contrário de felicidade? Não vou revelar. Seria muito natural a gente responder infelicidade. Mas contrário, o antônimo: alegre, triste, calmo, nervoso. Felicidade não tem. Infelicidade não é o contrário de felicidade. A palavra infelicidade, o prefixo in, na nossa linguagem quer dizer não, ou seja, não felicidade. Se a felicidade está no cumprimento das leis de Deus, a infelicidade é se afastar delas. Não haveria tantos tropeços e percalços nos encontros que temos na vida, seja dentro da nossa família consanguínea ou da nossa família universal, se vivêssemos sempre sob as leis de Deus. Os problemas surgem quando nos afastamos de Deus e queremos viver pelas leis humanas, aquelas leis que hoje valem, amanhã não valem, daqui a pouco muda de acordo com o interesse da sociedade, ou de alguns. Quando estamos vivendo sobre as leis de Deus, não temos problemas, e sim situações que precisamos lidar. Quando eu não sei lidar com uma situação pelas leis divinas, aí isso se torna um problema. Portanto, nos cabe lembrar que em todos os nossos encontros com afetos e desafetos que a gente tem durante toda a nossa caminhada, Deus quer lembrar que somos irmãos e temos o dever de fazer o bem. E por mais difícil que seja perdoar essa ou aquela pessoa da família ou fora dela, perdoe. Preciso um pouco de esforço de autoeducação, como nos lembra Chico Xavier no livro de Emmanuel, onde ele diz que há necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração de cada indivíduo, em cada indivíduo, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Evangelizando o indivíduo, evangeliza-se a família. Evangelizar é a transmissão das informações do Evangelho. E as palavras de Francisco de Assis são bem oportunas quando diz: pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Pregar o Evangelho é caminho para a evolução moral e espiritual do ser humano, pois ali temos os ensinamentos do Cristo, que no momento de maior sofrimento, talvez inimaginável para nós, na cruz, ainda ele rogando ao Pai,
diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, exercite o perdão. Viva um dia de cada vez. Exercite o perdão àqueles que foram ou são contra ti. Exercite o perdão, especialmente àqueles mais próximos. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu ou dizer que o que aconteceu foi certo, mas ignorar a injustiça, libertar-se e seguir em frente. Não perdoar, é beber o veneno esperando que o outro morra. Bah, mas isso é difícil. Você não sabe o que a fulano me fez. Depois de 10 anos de uma amizade sincera, ela ou ele me traiu. Claro que o ato de traição, e eu peguei esse exemplo como sendo algo mais forte, é ofensivo, mas apenas esse ato apaga os 10 anos de boa convivência, de cumplicidade, de amor que você tinha por aquela pessoa. Veja como que nós somos. Às vezes, por um ato impensado, talvez, nós jogamos afora toda uma existência. Isso acontece dentro da nossa família, de sangue ou universal. Porque eu quero que as pessoas façam o que eu acho que devem fazer. Sempre eu. Isso me traz, consequentemente, a pensar do orgulho e do egoísmo. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 7: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Uma vez aqui nesse salão, me disseram: domina o teu orgulho, teu egoísmo. Ou eu fui para casa pé da vida. Eu lembro disso. Fui pé da vida falando: pai, eu não sou orgulhoso, eu não sou orgulhoso. Só porque eu te amo. Se não te amasse, não falava nada. Graças ao bom Deus, aos mentores espirituais e amigos carnais, me dobrei. Reconheci, e hoje a minha luta é domar o meu orgulho. É domar o meu egoísmo e, quem sabe, um dia dominar eles. Quem convive comigo sabe que eu não sou um bom domador, mas eu chego lá. Então, dominar o que te domina. Entregue sempre a tua melhor versão. Que as pessoas vão fazer com isso é problema delas. Faz o teu. Pare de esperar pelos outros, faça o seu melhor, entregue sua melhor versão. E se ninguém externar gratidão ou valorização a ti, o problema é dela. A tua parte não foi. Porque quando se fica imaginando o que pode vir a acontecer, expectativas são criadas. Quando se fica remoendo o que já aconteceu, ancoragens são criadas. Remoer ou reviver as coisas do passado, esperar que o melhor vai acontecer no futuro, cria pessoas ansiosas, com medo, frustradas, infelizes ou não felizes. Porque se esquece de viver o hoje e a vida acontece no agora. Ah, mas eu estou no fundo do poço, não adianta você falar tudo isso daí que não vejo saída. Ótimo! O fundo do poço é o melhor lugar para você começar. Porque dali é só para cima. Lamenta, não, olha para cima, começa de novo. A planta é sua, o engenheiro da sua vida é você. Ninguém te empurrou no poço. Se existe um poço, foi você que cavou.
reconheça. O plantio é livre, é uma faculdade de cada um, mas a colheita é obrigatória. Recomeça, não terceiriza a culpa. Cada vez que algo negativo acontecer, em vez de se sentir uma vítima, pergunte o que você pode fazer para mudar. Sua forma de pensar define o tom para tudo em sua vida. Mudar sua mentalidade é o que mudará a sua vida. Eu trouxe esse vídeo porque, mesmo se eu narrar, as imagens são melhores do que... A moça caiu e está em último. Podia ter ficado sentada, deitada, chamado médico, se feito de vítima, mas ela voltou a correr. E alcançou o pelotão. E a garra dela se mostra melhor do que a das outras, porque passo a passo ela vai galgando. E no final, ela vence. Alguém se surpreendeu com a atitude dessa corredora? Eu me surpreendi. Porque a primeira coisa que eu pensei, ela vai chamar o médico, vai ficar ali chorando na frente de todo mundo. Esse é o exemplo que nós devemos ter no nosso cotidiano. Caiu, levante, faz melhor. Tropeçou em alguma pedra no caminho, pare, analise, porque essa pedra pode ser um degrau para você subir na sua vida. Deus não sacaneia ninguém. Eu achei essa frase ótima. Se você tropeçou, foi você que errou. Volta, começa de novo e sobe a pedra. Tenha em mente que você é perfeito porque Deus te fez, mas você ainda está em evolução. Respeite as etapas. Consolide cada passo para poder seguir adiante. Não pule. Quem pula, às vezes cai. Tenha fé e confie nos desígnios de Deus, porque Ele tudo fará para conduzir você até a felicidade. E quando você pensar que está tendo um revés, novamente confie em Deus. Porque o propósito da vida é o exercício do livre-arbítrio conectado nas leis de Deus. Ou seja, terão vezes que você vai acertar, outras errar, porque você está num caminho de evolução constante. Ora pelo amor, ora pela dor. E eu entendi essa semana por que às vezes é no freio e às vezes é na espora. O teu coração, ele contrai e expande. É o que te dá vida. O teu pulmão contrai e expande. Isso tem a ver muito com o que Deus explica para nós de várias formas e às vezes a gente não entende. Então não desanima, acredita no teu Pai, pois o plano dele está lá. Em João 10, eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. É muito comum termos tudo o que precisamos e mesmo assim reclamamos. Achamos defeito onde não existe e esquecemos de agradecer o simples fato de estarmos e por que estamos aqui. Porque você planta, ora a Deus, seu projeto começa a dar frutos, mas algo acontece, uma tempestade, e você acaba achando que isso é o fim. Mas Deus te conhece, e se você merecer, Ele planta para você e te dá muito mais do que você esperava. Então, meus amigos, felicidade não é ausência de problemas ou de situações, é a habilidade de lidar com esses fatos
dentro das leis de Deus. E para terminar, eu quero contar uma história que eu ouvi na internet e eu achei que seria bem significativo nesse momento para tudo isso que nós conversamos. Um menino de 6, 7 anos estava na porta de casa, passou o pessoal do circo anunciando que aquela semana era a última semana que o circo ia estar na cidade. Ele nunca tinha visto, nunca tinha ido no circo. Quando o pai chegou em casa, ele corre: pai, o circo está indo embora, eu não conheço o circo e tal. O pai escuta e diz: eu te prometo que eu te levo, só não vou levar essa semana porque o pai vai trabalhar todo dia até tarde da noite. Mas eu já olhei aqui e tem uma sessão no sábado de manhã, 10 horas, e a gente vai. Foram dormir. No outro dia o pai vai pôr o sapato para ir trabalhar, tem um bilhete do filho: pai, não esquece o circo. O menino começou a fazer isso todo dia. Quinta-feira já não conseguia mais dormir, nem de dia, nem de noite, já não comia direito, só ficava pensando em ir no circo, porque era o objetivo, o circo. Sexta-feira a mesma coisa. Sábado, 5 da manhã, ele bate na porta do pai, o pai acorda, o menino está pronto, tênis arrumado, cabelinho penteado, os olhos vidrados. Pai, o circo. O pai fala assim: filho, são 5 da manhã, volta a dormir que o circo é só às 10. O menino não foi, ficou acordado porque vai que o pai esquece. Chegou a hora do espetáculo, 10 horas da manhã, os dois sentados na fileira ali, as luzes se apagam um pouco, chega o locutor e fala: respeitável público, e o menino dorme, cansado, não tinha comido direito. O menino dorme durante todo o espetáculo acaba, o pai pega ele e leva para casa. No final da tarde o menino acorda: pai, o circo. O pai chama ele do lado e fala assim: que bom que você acordou. Agora o pai vai te ensinar uma coisa. Quem não confia no pai e não consegue descansar nas suas promessas, perde o espetáculo da vida. Obrigado, gente.